sou Carol Siqueira e começa agora mais uma Ocupação. Aqui a gente coloca estudantes de todo o Brasil frente a frente com deputados. E o tema de hoje é a participação das mulheres e dos jovens na política. A Câmara e o Senado aprovaram neste mês uma série de mudanças. Será que vai aumentar a participação das mulheres aqui na Câmara e na política? E os jovens? Quem vai fazer as perguntas são os estudantes universitários de todo o Brasil que estão na Câmara dos Deputados participando do estágio Visita. Sejam bem-vindos todos, uma salva de palmas para vocês. E os estudantes vão discutir com o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, o deputado mais jovem a assumir a liderança de um partido, não é mesmo, deputado? Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Verdade. Boa tarde, galera. Prazer receber aqui vocês. Eu tô aqui no meu segundo mandato, cheguei com 22 anos aqui na Câmara dos Deputados. Fui presidente no meu primeiro ano de mandato da Frente Parlamentar da Juventude, portanto, acompanhávamos e tocamos aqui todas as pautas importantes da juventude, aprovando inclusive em 2011 o Estatuto da Juventude, que foi um primeiro passo que nós tivemos aqui. Bati 2 recordes aqui por idade aqui na Câmara, né? Como presidente de comissão em 2012, entre os mais novos da história da Câmara, e em 2015 como líder de partido mais jovem também da Câmara. E prazer mais uma vez participar da Ocupação, que eu acho que é um dos programas mais interessantes da TV Câmara. Seja bem-vindo, deputado. E para representar as mulheres, também vai participar com a gente a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Ela é líder do partido, está chegando. Daqui a pouco ela se junta aqui com a gente. E antes de passar a discussão do tema em si, vamos ver o que essa garotada fez aqui nessa semana, que eles estão aqui na Câmara dos Deputados. Meu nome é Dayana, sou universitária do curso de Direito. Estou aqui participando do estágio Visita da Câmara dos Deputados. E nós vamos participar do programa Ocupação. Um abraço e espero lá. Parabéns a todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos e acolhidos pela Câmara dos Deputados. E eu queria saber aí, vai sair um deputado, uma deputada daqui, dessa semana? Levanta a mão aí! Olha, eles estão interessados. E, como eu disse, hoje a gente vai falar da participação das mulheres e de jovens na política. O Congresso aprovou uma mudança no sistema de financiamento das eleições, que já vai valer para 2018. E o que a gente quer saber é que impacto isso terá na candidatura de mulheres e de jovens em 2018. Perdeu-se uma oportunidade de fazer mais? Vamos saber isso com os deputados. Lembrando que as mulheres são 50% dos eleitores, estão no comando das empresas, são chefes de família, e na política são apenas aqui 10% da Câmara dos Deputados. Os jovens avançaram bastante, a bancada de deputados com menos de 30 cresceu bastante na última legislatura, mas vamos ver que impacto as mudanças aprovadas aqui na Câmara terão no ano que vem. Vamos ver uma reportagem que explica melhor essa questão do financiamento. Bernie Sanders queria ser o candidato democrata ao governo americano. Não conseguiu, mas ele conseguiu sim arrecadar mais de 228 milhões de dólares de doações. Quase 250 mil pessoas doaram. No Brasil, a experiência mais bem-sucedida foi a de Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele conseguiu R$1.800.000, de mais de 14 mil pessoas. Ainda longe do exemplo americano, mas no caminho dele. A reforma política abraça e regulamenta uma mudança que já era vivida no dia a dia da internet. Mas para isso, o site precisa ser cadastrado na Justiça Eleitoral, a lista de quem doou e de quanto foi doado será pública, o eleitor vai ser identificado pelo CPF e vai ficar com o recibo dessa doação. É importante pensar sobre as consequências dessa mudança. As campanhas vão mudar e sua relação com elas também. Os candidatos vão poder saber com antecedência com quanto dinheiro vão poder contar. E você vai ser convidado a ajudar com algo além do voto. Com que campanha você gostaria de contribuir? Com quanto? Como? Essa mudança está aí também para te trazer para essa conversa. Você poderia ter milhões de reais trazendo para as campanhas recursos muito próximos da cidadania. É absolutamente legítimo, um direito das pessoas se manifestarem com o fruto do seu trabalho, com a corrente política com a qual simpatiza. A doação tem limite, 10% da renda.
sua e do próprio candidato. Aí nós precisamos falar dos brasileiros muito, muito ricos. Se eles quiserem, poderão financiar sozinhos todos os custos da própria campanha, no limite máximo do teto de cada cargo, claro. Por exemplo, para presidente, de 70 milhões de reais. Para resumir, vamos lá. Crowdfunding ou vaquinha na internet? Pode. Autofinanciamento? Também pode. Vamos acolher agora a deputada Alice Portugal, que acabou de chegar e se juntar a gente aqui nesse debate. Seja bem-vinda, deputada. E eu queria saber se vamos começar o debate perguntando se essas mudanças de financiamento, com financiamento público, se vão ampliar a participação feminina, de jovens. Quem ganha com esse sistema? Bom, primeiro dizer que esse debate é um debate atual por quem se interessa por política, mas por política com letra maiúscula, como ferramenta, instrumento de transformação da vida das pessoas. Infelizmente, a política está criminalizada em nosso país e a maioria das pessoas está anestesiada, não é? Envenenada e anestesiada, eu digo, e deixando de lado esse instrumento. A reforma política ela foi uma pequena reforma, na verdade. Nós precisávamos de uma reforma política democrática, que mexesse mesmo no lastro da política nacional, que fosse mais dura, por exemplo, com o autofinanciamento. Até porque o que nós temos que preservar é a igualdade de oportunidades de que um jovem, qualquer uma de vocês, possa se candidatar. Como eu sou uma servidora pública, farmacêutica bioquímica. Já faço vaquinha, feijoada, não é? Há muito tempo e desde sempre. Mas essa não é uma realidade igualitária. Então, a reforma ela fez algumas correções, ela garantiu uma transição em relação às coligações, porque também não podemos dizer que todos os partidos que existem se fez um mantra que temos partidos demais. Mas nós temos partidos com bandeiras, partidos ideológicos, jovens partidos e antigos partidos. Não é? O PV tem bandeira, o PSOL tem bandeira, o PCdoB tem 95 anos, só que ficou mais de 40 na clandestinidade. Quando o PT foi fundado em 80, o PCdoB ficou retido até 86, no fim da ditadura. Então, a reforma, ela, digamos, é uma reforma parcial, mas ela garante essa transição, aponta para novos tempos em relação à afirmação partidária, diminui o número de partidos com a cláusula de barreira progressiva, não é radical, seguindo o rito do Brasil, que não é um país de grandes rupturas. Mas a verdade é que o grande desafio é chamar a juventude para a política. E essa reforma não garante um maior número de mulheres, e muito menos de jovens, porque nós somos os mais pobres. E as mulheres são 2/3 dos analfabetos de todo o mundo. 1/3 dos pobres de todo o mundo. Aqui só temos 51 mulheres. É o maior índice desde 1932, quando a mulher teve direito a votar pela primeira vez. E mesmo assim, a mulher que foi eleita teve que entrar na justiça para tomar posse. Alzira Soriano, uma dentista do Rio Grande do Norte. Então, o TSE diz que nós temos 16% menos chances de uma reeleição. E que quase ninguém se interessa em financiar uma voz aguda. Então, nós temos que agudizar mais, não é? E levantar a voz, porque homens e mulheres constroem a sociedade. O feminismo moderno não é a guerra dos sexos, é a luta para que homens e mulheres caminhem lado a lado, não obstante a física diga que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Mas, sem dúvida alguma, é essa a nossa expectativa de com bandeiras e opiniões, não é? E com leis. Porque se aprovasse a lei das cotas para as cadeiras, não só para as listas, as mulheres já estariam, como na Argentina, no Panamá, em Cuba. Na Bolívia, 50%. Na Bolívia, e nós vamos... O Brasil só está, na América Latina, à frente de Belize, Honduras, né, e Haiti. Ainda temos muito a caminhar. E você, deputada, acredita que vai sobrar dinheiro para os jovens? Nosso desafio é sempre esse. Das mulheres e dos jovens, nesse ponto, é muito parecido. Quando você vai falar que apenas temos 51 mulheres, portanto 10%, quando temos 52% dos eleitores mulheres, no caso dos jovens, nós somos 27% dos eleitores, isso jovens como no Estatuto, que é de 16 a 29 anos. No entanto, nós só temos 3% dos deputados jovens nesse mesmo patamar. Me orgulho de ser um dos 3.
Mas é algo extremamente difícil. Eu mesmo, assim, quando a gente vai votar a reforma, nosso grande desafio, Alice, acho que cada um pensa do seu jeito. Eu sou defensor do voto em lista, com prévias, com financiamento público, que eu acho que em todas as democracias organizadas do mundo, você favorece que a representação venha de partidos. Enfim, é evidente que no Brasil nós precisamos ter uma grande reforma partidária, acabar com uma figura de dono de partido, passar a ter democracia interna dentro dos partidos. Agora, isolar-se isso e personificar as lideranças é algo extremamente difícil para a gente fazer. Eu, pensando assim no modelo que acho, que é o voto em lista, eu tenho 2 projetos que eram exatamente nesse sentido. Um, de obrigar nas listas pré-ordenadas a que tenha um percentual de jovens em boas colocações, porque hoje o que tem de mulheres, o que acontece no Brasil inteiro, é atrás de buscar alguma mulher que bote o nome na lista para cumprir tabela. Vários no Brasil inteiro, para vereadores, para deputadas, zerando a votação. Ou seja, nem elas mesmo votando nelas. Só para cumprir o percentual. E por isso eu concordo com o deputado. Enquanto nós ou reservarmos as vagas, ou em caso de lista, reservarmos as vagas nas ordens da lista, nós não vamos permitir uma transformação mais substancial. Em todos os países onde isso aconteceu, as reformas políticas favoreceram diretamente a isso. Nós falamos agora das vagas. A outra, que também um outro projeto que também apresentei isso em 2015 ainda, que é na parte do financiamento. É evidente que o financiamento é uma forma muito direta de se priorizar as intenções do partido ou do país. No nosso caso, o financiamento que era privado foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo proibido pelo Supremo Tribunal Federal, era evidente que só tem 2 tipos, ou é público ou é privado. É evidente que nós teríamos que regulamentar um financiamento público. Nós não conseguimos avançar, até pela brevidade da discussão, na regulamentação de como seria utilizado esse fundo. Ficou muito na autonomia dos partidos. Isso é um desafio que nós teremos para os próximos anos. Deputado, eu não queria te interromper, mas só para passar para as perguntas da plateia, já estão falando aqui, os estudantes querem perguntar, os estudantes querem perguntar. Era só para dizer isso, que no final nós precisamos que o financiamento público tenha reservado seu percentual para mulheres e para jovens. E para outras minorias também, né? Exatamente, para permitir as grandes transformações. Vamos para a plateia. A primeira pergunta vem deste lado aqui. Ana, fala seu nome, o curso, por favor. Oi, eu me chamo Ana Tereza, eu estudo jornalismo e sou de Curitiba. A minha pergunta é para o deputado. Eu queria saber quais ações práticas você tem feito ou sugerido para que mulheres tenham candidatura no Legislativo. Tinha uma PEC aqui na Câmara que eu ajudo e ajudarei quando ela voltar para a pauta, que ela reserva as vagas, era isso que a Alice estava falando, reserva o número de vagas para as mulheres. Isso será fundamental. Foi assim que eu citei o exemplo da Bolívia, que talvez da América Latina é o maior volume, que lá 50% das vagas serão de mulheres, sempre. E só assim a gente consegue antecipar, se no modelo atual, que nosso voto é um voto proporcional, personificado, que se desvaloriza o partido, que você escolhe as pessoas, por mais que você coloque na lista, você vai depender sempre do eleitor. Então, enquanto a gente não ou regularizar pelas vagas, ou se nosso voto for em lista, tivermos as ordens da lista, e o financiamento tenha a obrigação de ser para candidatas mulheres e jovens, que nós somos aqui dois defendendo temas correlatos. Enquanto nós não fizermos isso, é evidente que nós vamos trabalhar com todo o incentivo nas campanhas, mas que o eleitor é quem vai fazer esse recorte. E essa PEC chegou a entrar na pauta, só para a gente tornar o tema mais atual. O que aconteceu, deputado, a senhora que participa das reuniões de líderes? Dormiram. Infelizmente, ela não teve prioridade. Isso é um ranço antigo, né, da política brasileira. As mulheres são muito boas para estarem na frente dos palanques, não é, para estarem fazendo os cartazes, as atas dos partidos, excelentes caligrafias, hoje já do computador. Então, as mulheres se destacam na estrutura partidária, mas do protagonismo, a luta é grande. Então, ficou aí dormitando, está na pauta e pode ser votada. Nós sabemos que ela ainda não é a ideal. Ela foi uma PEC negociada, também de maneira progressiva, de 10% até 16%. É muito pouco.
É muito pouco. Se você tem a mulher inserida em todo o contexto econômico, social brasileiro, mulheres policiais, engenheiras, mulheres da vida jurídica, mulheres na academia, que já somos a maioria, e as mulheres não têm a possibilidade de um protagonismo efetivo. Então, nós defendemos o voto em lista e a paridade, ou seja, uma mulher, um homem. Mas, quando estávamos ainda na expectativa da definição do voto em lista, cada partido oferecer a sua lista, seriam, né, a possibilidade concreta, negociada, seria para cada 2 homens uma mulher. Já seria um avanço gigantesco nesse Brasil que tem uma república proclamada por marechais, não é? Muitas vezes dirigidas por generais, e eu espero que não seja de novo, invariavelmente comandada pelos ricos, brancos e homens. Temos mais Então, pergunta da plateia. Precisamos virar o jogo. Mais uma pergunta da plateia. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Marcos, sou estudante de jornalismo do Rio, da UFRJ. Eu queria perguntar para a deputada, a gente sabe que o Brasil é um país que tem muitos problemas de representatividade em todas as áreas. Na educação, por exemplo, uma forma de amenizar isso a curto prazo foi com a implantação das cotas. Você acha que esse sistema realmente seria mais justo para, a curto prazo, aumentar a representatividade? E se realmente sendo mais justo, se ele deveria ser mantido ou gradualmente sendo substituído? Olha, Marcos, inteligente sua pergunta, porque cota é sempre algo que a gente encara como transitório. Não é? Quero, inclusive, asseverar para a juventude aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara que estão ameaçadas. Estão ameaçadas porque há um tsunami conservador sobre o Brasil. E nós precisamos alertar, porque hoje é algo extremamente positivo você entrar nas salas de aulas das universidades públicas expandidas no Brasil e encontrar sobrenomes do povo negro, dos Santos da Silva, da Conceição, da Anunciação, nos cursos de medicina, de jornalismo, de engenharia, de direito e assim sucessivamente. As mulheres também. Em todos os países em que nós avançamos com esse sistema. Eu, quando líder da bancada feminina, conseguimos aprovar, não é, aqui 10% do tempo de propaganda para a figura feminina, inclusive muitos partidos estão sendo multados porque não o fizeram. E 5% do fundo partidário para a formação política da mulher. Porque se nós fomos educadas, não é, na sociedade patriarcal, para falar baixinho, chorar mansinho e estar atrás do grande homem, a mulher, para se colocar, inclusive falar em público, é uma luta. Então, esse é um processo cultural milenar que nós temos que vencer da opressão. E ela se reflete na política e no mundo público. Então, eu defendo o sistema de cotas. Cotas para as cadeiras, não é? Se não é a paridade, pelo menos 30%. Assim começaram os nossos países co-irmãos da América Latina, não é? Tivemos um caso da Namíbia, onde uma guerra tribal e étnica gerou a mortandade de homens, e hoje você tem, não é, o parlamento quase de 100% de mulheres, né, na Namíbia. Mas essa é uma exceção conjuntural. Mas a verdade é que esse sistema é um sistema que ele alavanca a mulher para a participação. Se no início você terá umas mais vocacionadas e outras menos, esse é um processo de aprendizado que se dará, e eu acredito que isso poderá ser resolvido no curso da ação política. Agora mesmo, não é, conforme o deputado falou, nós temos algumas mulheres que são apenas carreadoras de sobrenomes importantes, né? É o que eu chamo de maridocracia. Mas, não é, algumas que entraram pela maridocracia se transformaram em grandes parlamentares a posteriori. Não é? Pesquisem nos seus estados. Então, isso a gente vence. Portanto, as cotas, não é, com esse perfil seriam, de fato, muito bem-vindas para a mulher. A transitoriedade da cota, como você estava perguntando, é porque, na maioria dos casos, que as cotas foram transitórias, é porque ela nasce para poder criar uma cultura de oportunidade que, ao final, ela deixa de ser necessária. Essa é a intenção. Hoje você não pega um jovem, a não ser que tenha uma oportunidade familiar ou por histórico que tenha... São raríssimos as exceções dos que conseguem chegar na Câmara dos Deputados se não tiver por trás um histórico político. E isso faz com que, se a gente tivesse uma política de cotas, seja das vagas, seja do financiamento, que se cria uma cultura no Brasil, que o jovem passe a ter chance, onde todos vocês aqui passem a enxergar que o sistema político brasileiro
dá a vocês a oportunidade de serem eleitos, é evidente que muitos de vocês serão candidatos. E isso cria um círculo virtuoso que, em um certo momento, deixa de ter a necessidade de existir a cota das vagas em si. É por isso que, em muitos casos, se usa a cota como algo transitório. Mais uma pergunta da plateia. Meu nome é Gustavo, eu sou de Caruaru, Pernambuco, sou estudante de Direito. Eu queria perguntar para o deputado Domingos sobre essa questão da representatividade dos jovens. Para você conseguir um cargo para deputado federal, precisa de uma estrutura financeira muito grande, porque as campanhas no Brasil elas são muito onerosas. E isso já cria, por si só, uma barreira para o jovem normal, comum, conseguir. Como é que ele vai bancar a sua candidatura? Então eu queria saber como é que ficaria, como seria para resolver esse problema. Porque ainda que tenha cota, talvez ainda permaneça essa dificuldade de um jovem normal conseguir ser eleito deputado federal. Agora vai mudar muito com o financiamento público. Isso é algo que, com o tempo, assim, em outros países onde existe financiamento público, o Estado assume um custo para afastar os políticos dos empresários. É assim que funciona onde tem financiamento público. Onde tem financiamento privado regulamentado, por exemplo, Estados Unidos, que tem os dois. Os Estados Unidos, na realidade, tem um fundo público também que o candidato faz a opção. Lá existe uma regulamentação do lobby. Então, o americano entende que o deputado X é financiado pela indústria de armas e vai defender os interesses armamentistas na Câmara dos Deputados americana. No nosso caso é diferente. Hoje o brasileiro rejeita, por tudo que está acontecendo, a relação política-empresa. Por isso que eu defendi o financiamento público, eu e a Alice aqui, porque sabemos que isso vai criar um novo ambiente. Pode ter certeza que aqueles deputados que não vão receber dinheiro algum de empresas ou de empresários têm um mandato diferenciado, livre de qualquer amarra ou dívida de gratidão. E o financiamento público nos permite, no segundo momento, e esse foi o problema da gente fazer uma votação tão aperreada e perto do prazo, de a gente poder regulamentar que os partidos tenham que gastar, porque esse dinheiro é público, e por isso que a autonomia que ficou aprovada com a autonomia 100% dos partidos. Então, nós vamos depender, no meu caso, eu sou presidente do meu partido do meu estado. Eu vou tentar, junto ao Partido Nacional, que tenha um financiamento específico para a juventude. Mas nós Não esqueça das mulheres. Exato, também das mulheres. Das mulheres estou respondendo a jovens. pergunta dos jovens, especificamente. Mas também, no futuro, nós devemos avançar para que exista a cota do financiamento público para jovens e mulheres. Com isso, aí nós vamos dar uma outra condição de você ser um estudante de direito, que tem um preparo, que lidera um segmento, que tem uma atividade política, possa disputar em igual condições com alguém que, enfim, que tenha dinheiro. Porque eu também votei a favor do limite do autofinanciamento que foi derrubado. Porque senão nós vamos transformar a Câmara dos Deputados, os câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, na casa dos ricos. Imagine uma Câmara dos Deputados 100% com defensores do sistema bancário. Fazendo um exemplo. Se não tiver o contraponto, aonde é que nós vamos chegar? Num país com tantas desigualdades. Por isso que o financiamento público ele deve ser um instrumento para isso. E acredito que até 2020, na campanha de 2020, até outubro de 2019, nós precisamos ter uma regulamentação do financiamento público para estimular as minorias. Mais uma pergunta aqui da plateia. Meu nome é Matheus Duarte, sou do Crato, Ceará, curso Engenharia Civil. E eu queria perguntar ao deputado se ele encontrou alguma dificuldade pela idade que ele entrou na sua primeira legislatura, se ele encontrou algum preconceito, alguma dificuldade por causa da idade. Demais, acho que até hoje, às vezes, acontece muito. Esse menino, era a cara do pessoal dizer, esse menino vai ser candidato a deputado federal. Mas você vem de família, de político? Meu pai, assim, deputado federal nunca tive na família, fui o primeiro. Meu pai era deputado estadual. E em 2010, quando eu fui candidato a primeira vez, ele foi candidato a vice-governador, foi eleito vice-governador do estado do Ceará. E eu me recordo muito, Alice, era a cara de dizer, rapaz, vai ser menino, não sei o quê. E na primeira eleição, é evidente que é uma aposta. Na segunda eleição, eu já estou no meu segundo mandato, aí você já vem para prestar conta. Foi onde é uma eleição, a reeleição é algo bem mais difícil do que a primeira. E aí foi onde eu tive a oportunidade de mostrar, na época
A Veja tinha feito um levantamento no ano de 2014 dos melhores parlamentares, eu tinha ficado em primeiro lugar do Ceará. Então, aí foi onde a gente teve como mostrar que a juventude aqui não quer dizer inexperiência ou incompetência, pelo contrário. Acho que eu vou tentar usar da minha juventude para ter energia para tentar também trazer nossa geração. Eu tenho 29 anos, eu cheguei aqui com 22. Ela é muito diferente da anterior, porque nós nascemos em outro momento, com internet, com rede social. Enfim, imagine que a maior parte dos nossos colegas, Alice, aqui, até hoje, enfim, nós temos um colega que até hoje não sabe usar direito o WhatsApp, sem fazer a falsa crítica. Mas é porque vem de um histórico onde, à época, o governador ligava do telefone fixo para o telefone fixo da casa do deputado. Então, nós nascemos em outra circunstância. E eu acho que isso é importante para o Congresso. Faz movimentar, faz com que a gente tenha aprovado aqui o Marco Civil da Internet, que era algo difícil de você explicar. Fica mais fácil quando você tem uma quantidade grande de jovens aqui na Câmara. Gente, o papo tá ótimo, mas nós precisamos fazer um intervalo curtinho e voltamos em instante com mais um Ocupação, que está discutindo a participação das mulheres e dos jovens na política. Até já! Olá, nós estamos de volta com Ocupação, que hoje discute a participação da mulher e do jovem na política. E quem está respondendo as perguntas dos nossos estudantes universitários são a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e o deputado Domingos Neto. Vamos voltar aqui à participação da plateia. Temos uma pergunta aqui. Por favor, nome, curso. Oi, tudo bem? Eu sou o Brendel, de Catalão, Goiás, estudo Ciências Sociais. E minha pergunta é para o deputado Domingos. O que a gente tem visto, e tirando base da última eleição municipal, que teve um pouco do aumento da participação da juventude na política, ainda que não seja significativo. Eu queria saber de você se o seu partido, ou o que vocês pensam para que esteja essa conscientização para o jovem estar se inserindo mais na política. Na última pesquisa que nós temos nacional, né, nós tínhamos 54% dos jovens dizendo que a política era algo muito importante para a mudança do país. 30% achavam mais ou menos. Mas quando você pergunta, e você participa da política? Nós temos uma minoria esmagadora de menos de 10% que diz que participa diretamente. E 40% dizem que não querem participar. Ou seja, acontece que está muito mobilizado na rede social, mas quando vem para a parte partidária, política, tem tido um afastamento muito forte. É esse tipo de link que nós, que fazemos a política e somos dirigentes partidários, nós temos um desafio de tentar ir buscar esse jovem para a política, porque as opiniões dele têm muito a contribuir. Nós temos, para a eleição de presidente, por exemplo, meu partido não tem candidato a presidente, o da Alice pode ter, mas nós temos 40% dos eleitores nacionais que não querem votar em ninguém. Imagina o risco que nós temos para a própria democracia em si com isso. Então, nós estamos fazendo, todos os partidos estão tendo um desafio de se reconstruir, de se adaptar, porque nenhum partido foi fundado nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje. Então, nosso partido já tem plataforma digital, já tem organização, inclusive com estrutura de marketing, para buscar, primeiro, animar os seus filiados para isso. Então, eu, por exemplo, sou presidente do meu estado. Estou tendo que fazer um movimento estimulado pelo Partido Nacional de a filiação de jovens, de participação dos jovens nos cursos que o partido fornece à distância de formação política, para que eles possam se engajar cada vez mais. Mas é um desafio da política em si, sobretudo da política partidária, porque nosso partido não permite candidatura avulsa, ou seja, tem que ter filiação partidária para se candidatar. Desculpe, eu falei errado. O nosso país, na Constituição. Então, esse jovem que está engajado na rede social, ele precisa, se quiser entrar na política, se filiar a um partido. Então é por isso que nós precisamos mesmo, um desafio de todos nós que fazemos a política, partido A, o partido B, de trazer essa juventude para o partido.
Eu acho que a deputada pode falar também por causa da vinculação que o PCdoB tem com o movimento estudantil. Isso continua forte? Continua fortíssimo. E o movimento estudantil é um celeiro de quadros, com todas as correntes de opinião desfilando, entram no processo de conflito, mas prevalece o processo de aprendizado. Eu própria sou fruto do movimento estudantil na década de 70, quando fazer movimento estudantil era risco de vida. Mas não há uma escola tão viva, tão viva. Mas agora, essas ideias que estão permeando aqui na Câmara dos Deputados, de escola sem partido, na verdade não há professor que faça proselitismo na sala de aula. Não é? Evidentemente, o que nós não podemos permitir é a escola sem democracia. É a escola com machismo, já que a palavra gênero está proibida na escola brasileira, inclusive no Plano Nacional de Educação. É a escola com racismo, é a escola com homofobia, isso não dá. Então, evidentemente, guardando a garantia da laicidade e da amplitude nas relações e do respeito às opções políticas, a escola é um espaço importante, não é, de aprendizado na ação democrática. Isso, infelizmente, não é praticado de maneira organizada. Você vê que há jovens que chegam na universidade e não sabem distinguir um poder da República do outro. Não entendem a quem o Ministério Público é vinculado, né? A Constituição é um livro verde distante. Então, realmente, essa questão das lições de cidadania, nós precisamos, não é, adotar como elemento acadêmico, curricular, para que a gente possa, efetivamente, educar as pessoas para a sua participação nesse condomínio de mais de 200 milhões de pessoas que é o Brasil. Porque se você se ausenta, se você se omite, se esses 40% de jovens deixam de votar, não é, aquela pessoa que é induzida através da promessa do emprego, ou do emprego temporário, não é, ou de uma benesse que deveria ser, na verdade, obrigação de Estado, essa pessoa vai votar em quem o monitorou. Ou seja, você não vai gostar, mas ele vai gostar. E nós vamos ter um congresso de ricos e vamos ter um congresso sem que ele seja o espelho plano da sociedade brasileira. Hoje, ele está distante de ser o espelho plano. Veja, galerias fechadas numa votação como essa do processo, não é, que está sendo movido contra o senhor Michel Temer, que ocupa a presidência da República. Há, portanto, uma imagem distorcida da sociedade. E foi distorcida por quem, essa imagem? Foi distorcida pelo poder econômico, que foi o grande cabo eleitoral das últimas eleições no Brasil. E isso, sem dúvida, trouxe para cá um número maior de jovens, mas trouxe, na verdade, herdeiros de oligarquias, sobrenomes que já passearam por aqui. E quando você vai ao extrato, à essência, pouca coisa sai. Não é? Você tem um Domingos, tem alguns outros que são Rubens Júnior, do Maranhão, você tem outros que são brilhantes deputados jovens, mas você tem aquelas pessoas que vieram para a Câmara, não é, média e o Senado, a Câmara Alta, sem ter tido experiência de levantar uma bandeira. Eu sou deputada depois de muitos anos de militância. Fui do DCE, ajudei a reconstruir a UNE em 79, depois dirigi um sindicato, não é, de servidores de universidades, 15 anos. Fui a primeira mulher a ser da Executiva Nacional da CUT, quando a CUT era unitária. Não é? Então, já estava bem... E aí surgiu essa história, né, que eu não estava no meu script, né? E estou no meu 4º mandato como deputada federal e fui 2 vezes deputada estadual, enfrentando o ACM, o original, na Bahia, né? E você vê que o seu neto, hoje, né, carrega esse sobrenome como quase um brasão de império, aqui respeitando todas as opiniões políticas. Mas isso é uma realidade. Não é o valor essencial que, não é, emerge. Infelizmente, o poder econômico e a influência de determinadas articulações e famílias, etc., levam a esse tipo de fenômeno. Então, é o que Domingos diz, só a participação política muda isso. Vamos passar de novo a fala. Só a integração muda isso. Vamos... E a ocupação. Mais uma pergunta em se ocupar, gente. Uma pergunta aqui. Então, meu nome é Alex, eu venho de Minas Gerais, sou graduando em Direito na Universidade Federal de Lavras, e a minha pergunta vai para a deputada. Deputada, em que medida garantir a representação física de mulheres e jovens garante a real representação dos interesses das mulheres e dos jovens, né? Em que medida essa presença física ela basta para a representação e defesa desses direitos e garantias?
ela não basta. Ela não se basta por si só, né? Como diria Simone de Beauvoir. Não basta ser, né? Nascer mulher. Né? Você aprende, você se transforma, você exerce. Então, é claro que vocês devem buscar selecionar, não é? Que jovens, com que opiniões, ideias novas e ideias velhas. Né? Que mulheres que vão atuar, não é, para o regresso de condicionantes milenares de opressão, não é? Ou mulheres que vão trazer à baila conceitos de participação, conceitos de evolução na educação, na família, etc. Não é? Então, é isso mesmo, não basta o quantitativo. Agora, o quantitativo, ele, sem dúvida, não é, um elemento importante para a viragem, para essa virada. Então, é importante colocar mais gente de todas as opiniões políticas, né, jovens, mulheres, para que a gente possa, nesse processo, fazer a depuração pela própria atuação. A gente tem uma pergunta aqui na plateia, esse de branco. Bem, deputados, muito obrigado pela presença. Eu queria perguntar sobre os institutos de debates que estão nascendo hoje nas universidades. Eles visam trazer hoje, eu participo do Senato na UFMG, eu sou graduando de Direito lá, desde o primeiro período eu já participo, e eles visam trazer o debate de qualidade, o debate com argumentação. O estado do Ceará, do deputado Domingos, é um berço disso aqui no Brasil. Como vocês veem o papel dessas instituições para esse tipo na sociedade e o papel do governo para fomentar essa iniciativa? Eu acho extremamente interessante a pergunta. Inclusive, o próprio estágio de visita, no nosso caso, cada deputado tem direito a um número X de pessoas para indicar, 2. E eu fiz questão, no meu estado, procurar as universidades e eu fiz um concurso dentre os alunos de diversos cursos. A maior parte sempre é direito, jornalismo, da parte de ciências sociais, onde eles fizeram uma redação no tema de reforma política para que pudesse fazer, eu deixar de fazer a seleção política, enfim, para ser uma seleção mais técnica. É impressionante quando você vê a qualidade do debate. Isso é algo que nós temos cada vez mais que fomentar. Nós temos hoje a ferramenta da internet, que o outro já tinha perguntado há pouco, que ela tem uma função que é de tal forma importante que hoje nós estamos vendo cada pessoa deixou de ser apenas um informado, como passou a ser uma agência de produção de conteúdo. Isso ajuda, isso atrapalha em alguns momentos, mas isso é interessante. Nós estamos vendo revistas, jornais passando por sérias dificuldades financeiras no Brasil, outros fechando, porque a forma de se informar do brasileiro mudou. Então, a política tem que estar alinhada a isso. Se nós precisamos tanto trazer esses debates que são de qualidade, de conteúdo, como ajudar fazer um link de que esse possa contribuir no outro. Porque a difusão de conteúdo errado, mentiroso ou pobre na internet por falta de qualificação anterior, hoje é gigantesco. Isso causa um risco enorme. Enfim, sem querer levar opiniões, eu pessoalmente sou radicalmente contra uma ditadura militar, mas hoje nós temos um percentual da população que defende isso abertamente. E, enfim, tem que respeitar. Eu sou obrigado a respeitar. Mas, na minha opinião, desde que acabou a ditadura, esse percentual existe. Por 30 anos, tiveram vergonha de dizer. E agora, com a internet, isso acabou. Nós tivemos um dia aqui na Câmara que o plenário foi invadido. E tinha deputado que ia apanhando aí. Mas nós temos que respeitar, são opiniões. A democracia existe para isso. Mas enquanto nós não conseguimos que esse debate de qualidade possa contaminar também a internet, nós corremos grande risco na política também. Pois bem, olha, é importante dizer isso, né? Porque acho que os institutos eles têm jogado um papel importante. Seria mesmo interessante que a gente pudesse discutir aqui com a Comissão de Orçamento, como ajudar. Mas vocês sabem que a discussão sobre a dinâmica das instituições é uma discussão absolutamente atual, né? Porque, às vezes, a gente tende a substituir
uma organização por outra, não é, abominando determinados papéis. Eu acho, por exemplo, que nas universidades nós temos que zelar para que o movimento estudantil, os centros acadêmicos, os DCEs, eles não deixem de existir. Porque existe todo um processo, não é, de desqualificação. Olha, aí é o pessoal que não quer nada, que só quer viver de congresso em congresso. Isso é muito importante que a gente chame atenção. Precisa, sem dúvida, a cada momento, qualificar melhor quem atua. Eu, quando fui do movimento estudantil, debatia, discutia. Digo, olha, eu tenho que ser uma das melhores alunas, não é, da minha turma, para que eu possa ter realmente condição de liderar. E acho que a gente tem que buscar unir isso. Mas tomar o cuidado para que os institutos não substituam ou deem a sensação que isso basta, porque nós temos que ter instrumentos de luta, de imersão, de estudo e de luta. Então, é muito importante que essa questão da dinâmica das instituições seja sempre analisada. Partido é uma instituição da sociedade brasileira. Então, agora tem aí um super-herói da TV que está querendo fazer um tal de fundo cívico, que é crime, diante da lei que nós aprovamos. Fundo cívico? Ora, não pode financiamento privado, não pode financiamento empresarial, pode individual. Então, como é que você vai juntar o dinheiro publicamente para eleger A, B, C ou D? Não pode. E como é que você vai ter deputado sem partido? Que corolário ele defende? Que conjunto de ideias ela defende? Né? Então, é muito importante. O partido é, de fato, isso, é parte da sociedade ali representada, é um conjunto de ideias ali colocada e é fundamental que eles existam, mas que sejam reais, que não sejam máquinas de fazer negócio, porque, infelizmente, foi isso que aconteceu com alguns partidos e gerou, né, essa natureza deletéria de parte da política que, infelizmente, parte da mídia corporativa tenta generalizar. E enquanto a política é todos os dias defenestrada aos olhos da população brasileira, às 20h15, né? Infelizmente, a Casa dos Perdões perdoou a dívida dos grandes ruralistas em uma semana, depois a dívida dos devedores da Fazenda. A semana passada fez uma leniência para bancos, não é? No fim de semana perdoou e anistiou as multas ambientais, tá certo? Deputada, só porque a gente está E o chegando Brasil, no final do programa, pelo ralo. temos uma estudante Temos que aqui fazer ávida política. para fazer pergunta. Olá, meu nome é Aline, eu sou aluna do curso de Direito da UFRN, Natal RN, e eu gostaria de saber da senhora quais as dificuldades enfrentadas após conseguir ser finalmente eleita uma mulher. Quais as dificuldades enfrentadas? O primeiro é pagar as dívidas da campanha, porque como a gente não tem financiamento, toma empréstimo no banco, toma empréstimo numa cooperativa. E existe preconceito aqui dentro? Muito, muito. Então, olha, quem tem na pele essa marca, né? Então tem fé na vida, mas sofre. Meu primeiro preconceito foi quando eu saí da velha Escola Técnica Federal, e hoje Institutos Federais, lá da Bahia, e passei em primeiro lugar em uma multinacional como analista químico, e passei no vestibular imediatamente, que naquele tempo era vestibular, né? Eles me chamaram e disseram, olha, Alice, você foi a primeira, né? Mas aqui mulher não trabalha de turno. Mas eu já fiz todo o treinamento subentanque, fui da brigada de incêndio no treinamento, então por que eu não posso trabalhar de turno? Tenho 17 anos e ainda ia fazer 18 anos. Né? Aí ele disse, não, mulher não trabalha de turno em empresa americana. Então eu fiz o voto de pobreza, vendi meu acordeão para comprar os livros e fui para a universidade. Então, entrei no movimento estudantil no dia seguinte. Eu acho assim que o preconceito ele está arraigado na sociedade, né, brasileira. Aqui no plenário da Câmara, os microfones são modulados para vozes, não é, graves. As mulheres, em geral, são roucas e, em geral, são separadas. As que vêm da luta popular. É muito difícil. Não é? Alguém suportar uma mulher que está em 2, 3 estados ou em 50 municípios em um mês, né? Que você educa o filho pelo telefone. Então, realmente você tem um problema e uma barreira familiar muito grande. Nós tivemos grandes líderes que voltaram para o Estado para garantir ter a família. Viraram deputadas estaduais.
Né? Então, nós temos um problema da barreira familiar e temos um problema grave na relação política. Eu hoje sou a única líder no colégio de líderes portanto, de ampla maioria de homens. E, efetivamente, isso lhe dá uma dificuldade enorme de ter acesso à palavra. Você tem que ser duplamente competente para se colocar diante dessa circunstância. Né? Das minhas primeiras semanas, Domingo, você não estava aqui ainda, lá nos idos de 2004, eu estou na fila da inscrição, que antigamente não era, né? no monitor, e chegou um deputado muito bem apessoado, disse, você é a menina do livro? Digo, não, eu não sou a menina do livro, mas não disse. Então, quer dizer, nos mínimos detalhes você percebe que a mulher é colocada no lugar secundário. Na votação da reforma política, a PEC 134 ficou para depois. Foram anos de luta para garantir esse espaço de 10% na propaganda. E luta-se internamente dos partidos para que os 30% da cota nas candidaturas sejam, de fato, cumpridos. Então, realmente, é uma barreira muito grande que nós enfrentamos na sociedade humana. Não é? A mulher, na velha Grécia, não votavam os escravos e a plebe rude, e as mulheres, mesmo as das castas superiores. No feudalismo, a mulher ela tinha que deitar-se a mulher serva, o seu leito nupcial era primeiro com o senhor feudal, para que o lençol com sangue virginal fosse mostrado a todo o feudo. Deputada, desculpa. E de lá para cá, nós somos hoje as trabalhadoras, né, que temos 37% em média a menos na renda salarial, e isso ainda nos coloca numa situação de segundo plano na cidadania. Longe de mim querer interromper a mulher, mas nós temos outra pergunta aqui da plateia. Boa tarde, deputados. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Thales da Costa, sou do Giraldo Ponciano, Alagoas, interior de Alagoas, onde lá tem quase 45 mil habitantes e a maioria é tudo da zona rural. E lá não tem 1 metro de saneamento básico, são 2 famílias que há mais de 45 anos vivem no poder, uma muito rica, que é uma das donas da maior terras de Tocantins, outra muito rica, dona de maiores postos lá na região. E eu me pergunto, qual é a possibilidade de um jovem entrar na política sabendo com tanto dinheiro que que a oposição tem, mas com o pensamento lá embaixo, 1 metro de saneamento básico não tem lá na cidade, 1 metro sequer, onde a população não sabe nem o que é saneamento básico, onde a população olha com olhos para eles como se fosse um artista. O que é que vocês estão fazendo no pessoal de vocês, sem projeto, sabendo que a burocracia é muito grande, aqui para vocês conseguirem aprovar um projeto para a juventude? O que vocês estão fazendo para a juventude como eu, como todos que estão aqui? Nós, no meu partido, por exemplo, nós tivemos agora um recorde de jovens eleitos lá no meu estado. Mas nós aqui também temos projeto que vai mudar bem isso. Não foi aprovado o teto, é verdade, mas acho que o teto de autofinanciamento. Mas isso é uma consequência do sistema que amanhã ou depois nós vamos conseguir fazer. Mas nós aprovamos, por exemplo, a criminalização do Caixa 2. Isso é uma diferença gigantesca. Assim, eu digo isso para alguns colegas que estão achando que vão para a eleição no ano que vem como se fosse a mesma coisa. Não é. Hoje, como nós temos um teto de limite a ser gasto, que foi colocado pela lei, com o financiamento público, é evidente que você passa na campanha lá do seu município e você vê que tem uma campanha que o financiamento público lá só dá para 100 mil reais, por exemplo. Dá para bancar X carros de som, X comitês, enfim, você vê uma campanha com 20 carros de sons. Você vê uma campanha com outdoor, com material em todo canto. É visível aos olhos que ali tem dinheiro a mais do que o permitido. E isso é Caixa 2. E agora a Caixa 2 é crime, com prisão de 2 anos. Isso foi algo que nasceu das 10 medidas. E nós votamos e aprovamos a lei. Então, se hoje tem gente sendo condenada no passado por Caixa 2 sendo preso, agora na lei é diferente. Então, quem fizer daqui para frente, agora vai ter um risco seríssimo. E eu tenho me preparado, e o jurídico do meu partido, como não existe mais, ninguém vai estar fazendo, nós vamos tentar
transformar a eleição para que ela deixe de ser leilão, nós vamos precisar ter uma estrutura fiscal muito forte. Então, hoje, você perguntar para a pessoa, no meu estado, o limite para governador, por exemplo, é 9 milhões. Se você vê uma campanha que vai estar gastando 30, pode ter certeza que meu partido, se eu for eu sendo na oposição, que meu partido, se for, não vai ter candidato a governador, mas se tiver, jamais vai estourar o teto. Mas, se eu estando na oposição, eu vou fazer a denúncia para que achem de onde é que está vindo esse dinheiro. E isso é Caixa 2, e isso vai fazer com que no futuro, vamos ver no ano que vem, quando você vê aí alguns deputados e candidatos a governador sendo presos por Caixa 2, diante da nova lei, onde nós aprovamos, mas eles lá estão achando que ainda estão na época dos coronéis, no meu estado a gente chama da época dos coronéis, que lá no estado ainda tem coronel. Aí, pois é, mais ou menos a mesma coisa. Então, esses que vão pensar em fazer a campanha do mesmo jeito, não estão assistindo televisão. Não estão vendo que o país mudou. E quando você se pegar, eu tenho convicção que no ano passado, ou no ano que vem, com a nova regulamentação da proibição por Caixa 2 com prisão, nós teremos candidatos que vão estar pensando em fazer a campanha do mesmo jeito e serão presos. E eu quero dizer, o Domingos pegou o jurídico, mas nós sabemos que quem vem da luta popular, quem é um líder estudantil, um trabalhador jovem que está num sindicato, ele não tem nada para fazer a sua campanha. Então, o que é que eu faço fora daqui? Organizo grupos de pressão, porque quem não se organiza não se estabelece. É grupo de pressão, não tem saneamento. Você comece a criar o movimento pelo saneamento, porque saneamento é saúde. Se você se interessa por educação, você mergulhe nos elementos temáticos da educação que lhe motivam e organize o seu grupo de pressão. Né? E a luta das mulheres é um grupo de pressão que botou no 8 de março mulheres na rua no mundo inteiro, inclusive apontando, não é, o dedo com a unha pintada para Trump. Então, grupo de pressão, organização social, essa é a forma de vencer o poder econômico. Obrigada, deputadas. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E antes de encerrar, eu quero agradecer essa galera linda que está aqui, fez esse programa super bacana. Uma salva de palmas a todos vocês. E se você aí de casa gostou, quer estar aqui no mês que vem ou no ano que vem, entra no site da Câmara para saber mais sobre o estágio visita. Quem sabe no próximo programa você não vem aqui participar comigo. A gente agradece ainda à 2ª Secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara que fazem o estágio visita. E a gente se vê no próximo Ocupação. Tchau!